Existe uma questão geopolítica importante, existem questões locais que também são importantes e a gente tem que pesar, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é a questão do bloqueio, né? A gente tem que lembrar que o Brasil não aguentou 14 dias de lockout de caminhoneiro e as coisas começaram a faltar no Brasil de cima e embaixo. 14 dias de um mero lockout, que era uma questão muito mais da nossa má infraestrutura logística do que acesso. A gente não foi bloqueado o acesso em momento nenhum e já foi o bastante para causar um pequeno caos no país. Cuba sofre um bloqueio que dura mais de 60 anos. Muitas vezes quando a gente fala bloqueio, as pessoas não entendem o que é o bloqueio, como que o bloqueio funciona. Eu vou me permitir dar alguns exemplos. O bloqueio ele funciona em duas frontes. Primeiro, ele bloqueia o acesso do governo cubano ao dólar para suas transações internacionais, ou seja, o governo cubano não pode fazer transações em dólar. Isso significa que numa economia em que o dólar é a moeda global, o governo cubano não faz transações internacionais, salvo com alguns poucos pares. Durante um período gigantesco, onde houve a União Soviética, era a União Soviética que fez, tanto que a adesão do castrismo à União Soviética, que foi uma adesão completamente cega, qualquer coisa que a União Soviética fazia, Cuba estava batendo palma. Era uma necessidade geopolítica, uma necessidade de vivência do povo. Sem aquilo o povo não vivia, eles precisavam daquilo. Um belo dia de manhã, eis que a União Soviética acaba, né? E aí Cuba cortou um dobrado gigantesco, assim como fez a Coreia do Norte, que sofria um bloqueio similar, que tinha relações intestinas com os países do leste europeu. Ao longo desses últimos 30 anos, Cuba teve forçosamente, né, que criar algumas coisas localmente e modificar as suas rotas de comércio. A China se tornou um parceiro de Cuba. A China, por exemplo, ela já perdoou mais de 6 ou 7 bilhões de dólares em dívidas de Cuba. A China faz um aporte a Cuba, mas a China não é a União Soviética, né? E Cuba vem sofrendo esse bloqueio. A segunda parte desse bloqueio é o bloqueio, ele não permite a entrada de qualquer tecnologia que possa ter uso dual. O termo uso dual é um termo técnico falacioso para você bloquear literalmente qualquer coisa. Por quê? O que é uso dual? Uso dual é qualquer coisa que possa ter uso civil e militar. Por isso que ele é dual, porque ele pode ter uso militar. Só que aí vem o detalhe. Se uma bomba de cobalto num hospital, que é um equipamento para tratar câncer, tiver uma peça que pode ser usado num motor de uma esteira que possa estar num tanque, uso dual. Uso dual, ele tira desde o medicamento básico que serviria numa cadeia química para se fazer uma outra coisa que pode ser usada militarmente, até pasta de dente. Então, quando eu falo que eu estou tirando aquilo de uso dual, é um jeito bonito de, em organizações multilaterais, eu fingir que eu não estou matando velhos, pobres e crianças, enquanto eu estou matando velhos, pobres e crianças, né? O bloqueio, ele é assassino e ele é um assassino silencioso. Se eu jogo uma bomba num lugar, vai ter torso para um lado, pé para o outro, cabeça para o outro, sangue nas paredes, e aí vai vir alguém da Reuters, vai tirar uma foto e vai ficar feio para o meu governo que mandou uma bomba num lugar. Só que se eu faço um bloqueio, quem vai morrer primeiro é o doente, depois vai morrer a criança que é mais fraca, o velho que é mais fraco, e isso vai minando a população. E a ideia é que essa população minada dos seus víveres, minada da sua condição de viver, vá se separando do governo que a representa. A ideia do bloqueio é matar o povo paulatinamente, dia sim e dia também, até que esse povo se revolte contra o governo, porque ele não tem como se revoltar contra o hegemon, contra a força estrangeira que está aplicando ali o bloqueio. Então a verdade é que Cuba vem sendo sucateada pelo bloqueio há mais de 60 anos. Ainda assim, uma nação de 11 milhões de pessoas, que é uma nação do tamanho de Portugal, gente igual a Portugal, teve não só 10 vezes menos mortes por Covid do que Portugal, para dar o exemplo de Portugal, como também desenvolveu a sua própria vacina. E concordo com o que você disse, desenvolveu a sua própria vacina por uma questão de necessidade. Cuba, que mesmo assim, com esses 60 anos de bloqueio, pese qualquer pesar teórico que eu possa ter, ou que qualquer marxista possa ter, com o viés que o governo cubano assumiu, seja para um lado, seja para o outro, Cuba é um exemplo de internacionalismo proletário.
Inclusive, o foi durante a pandemia da Covid. A gente não precisa ter a memória muito grande para lembrar dos médicos cubanos na Itália, os italianos grato, batendo palma, agradecendo Cuba, porque os médicos cubanos foram para a Itália no momento que a Itália era o epicentro da pandemia no mundo, no momento que fazia fila e mais fila de caminhão do exército italiano para pegar cadáver no centro e no sul da Itália. Os médicos cubanos estavam lá, no olho do furacão, foram lá oferecer a sua vida em risco para poder ajudar o povo italiano. Você tem certeza de quantas moções, né, o parlamento italiano fez, ou quantas coisas que o parlamento italiano mandou para Cuba depois como forma de agradecimento, né? Nenhuma. Então, assim, a gente tem isso. Óbvio que durante um período de pandemia, que você tem uma agudização das crises cíclicas do capitalismo, e por mais que Cuba tente uma transição socialista aos seus próprios moldes, ela está inserida num mundo que não é, né, as coisas vão paulatinamente piorando. Então, de fato, há em Cuba uma escassez muito grande nesses últimos meses que vem levando a isso. Agora, a gente tem que entender também como que funciona a máquina de guerras híbridas, de revoluções coloridas, né, que é os Estados Unidos. Né? A América Latina só terá futuro quando os Estados Unidos for passado. Isso é uma coisa muito óbvia e muito patente.